Feliz Ano Novo! Hoje, primeiro episódio de 2026, eu conto uma história minha. Exatamente um ano atrás, eu fiz uma merda tão grande. No Instagram, mandaram mensagem pra mim assim: me desculpe, mas você foi muito ridícula. Você foi ingênua demais. Outra falou assim: já sabia que poderia acontecer e mesmo assim foi. Que fake! Eu não acho que eu fui ridícula e nem que o que eu passei foi fake, mas eu concordo com ingênua. Eu fui muito ingênua e vocês vão entender. Antes de contar, eu quero dar o recado das nossas parceiras. Quer vir morar na Europa sem passar perrengue? Então, gente, procura um profissional confiável para fazer tua documentação. A gente sabe que é um processo caro, demora, aí você vai lá, quer economizar, faz sozinho e dá ruim. Ou contrata uma pessoa que fala bonitinho nas redes sociais. Ah não, contrata quem de fato vai resolver o teu processo, fazer teu sonho acontecer. Tem descendência italiana? Então fala com a Amanda. Tem descendência alemã, húngara, austríaca, polonesa, portuguesa? Então fala com a doutora Nicole. Inclusive, a história que eu vou contar aqui hoje tem a ver com a doutora Nicole. Bora começar? Então, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Essa história começa no final de 2024. Fazia poucos meses que eu tinha me mudado com a minha família dos Estados Unidos para a Espanha, quando tivemos a brilhante ideia de passar o Réveillon no Egito. Eu sei, tem gente que vai falar assim: Egito? Por que não? Paris, Londres, Roma, Rússia que seja. Por que Egito? Bom, Egito era um sonho para mim e para o Tadeu desde que a gente se casou. Mas aí foi sendo adiado, e no fim de 2024 resolvemos, agora vai, partiu Cairo. A gente chegou no Cairo, pagamos lá o visto assim que nós entramos no país. O visto para o Egito não precisa pagar ou fazer uma entrevista com antecedência, não. Na hora que chega no aeroporto é que você pega esse visto. Fomos para um hotel, deixar as coisas, e a partir dali foi aquela coisa de turista. Uma coisa que preciso contar aqui, antes, no começo, é que o Egito é completamente diferente de tudo no Ocidente, tudo mesmo. Eu vou dar uns exemplos. O trânsito não tem semáforo, e se tiver é um ou outro, não é todo cruzamento. Faixa de pedestre só vem uma. Não tem uma linha pintada no chão para dividir as fileiras de carro. Então é um em cima do outro, aliás, é um em cima do outro, uma orquestra maluca de buzina. A sensação é como se a gente estivesse numa carreata o tempo todo, 24 horas por dia, porque a cidade não para nem de buzinar. Aí você me pergunta, e é seguro isso? Não tem acidente? Sabe pista de carrinho de batida? É sério. Eles batem o carro o tempo todo. Todos. 100% dos carros lá são batidos. Vocês conseguiram imaginar? Então agora coloca aí na tua imagem mental uns camelos aí no meio dessa confusão. Umas charretes carregadas de gente, uns cavalos, uns pedestres, e pó. Muito pó. Pó para todo lado. Outra coisa que eu preciso contar aqui também é que a pobreza lá é absurda. Para todo lado que a gente ia, tinha criança pedindo. Eles pediam comida, qualquer coisa que você quisesse dar. Aí você me fala, que horror. Essa parte das crianças, sim. Mas de resto, eu estava achando tudo incrível. A gente foi barganhar nos mercados, passear no Nilo, visitar os museus, as pirâmides, claro. A gente viu a queima de fogos da virada do ano numa das pirâmides, foi incrível. Fui em apresentação de dança do ventre, até comprar cerveja no beco escuro, escondido, a gente foi. O Egito é um país muçulmano, é possível encontrar lugares que vendem álcool, mas é difícil. Beleza, tava tudo muito lindo, eu que gosto de conhecer a vida de verdade, assim, os lugares fora do circuito turístico, tava achando tudo o máximo. Me falaram lá de um cemitério que foi ocupado por refugiados de guerra e hoje vivem pessoas vivas junto com as mortas, tipo no mesmo mausoléu. Eu, claro, quis conhecer. Pedi para um guia me levar, mesmo sabendo que era um lugar perigoso, mas aí o Tadeu falou assim: não, vamos largar a mão disso, lugar perigoso, isso pode dar ruim, estragar nossa viagem. Ai, mal sabia ele. Beleza, desisti. E viagem que segue, depois de 10 dias no Egito, chegou a hora da gente ir embora e é aqui que começa o drama.
No dia de ir embora, a gente pegou as malas, foi para o aeroporto e partiu voltar para a Espanha. Ou não. Já no guichê, a atendente da empresa do avião falou lá pra gente que eu não podia ir. Você não pode embarcar. Seu marido e sua filha sim. Você não pode. Como assim? Eu não posso ir embora? Voltar para a Espanha? Aqui eu vou ter que voltar um pouquinho no tempo para explicar uma coisa. O Tadeu e a Maia, minha filha, têm cidadania portuguesa. Meu processo está em trâmite em Portugal já tem um tempo. Mas escuta essa informação porque ela vale o ouro do faraó. Não é porque você tem a cidadania de um país da União Europeia que você pode escolher um país para morar e simplesmente se mudar. Não. Você pode sim escolher um país, se mudar, mas aí você precisa pedir nesse país uma residência. No meu caso, como a minha cidadania não estava pronta, a única coisa que eu podia ter para provar que eu estava legal na Europa era a residência, que é tipo um green card. E eu tinha essa residência? Não. Mas por quê? Porque para eu tirar a residência, o Tadeu precisava tirar a dele primeiro. Olha o rolo. O Tadeu não conseguiu o horário na polícia para fazer esse documento e foi deixando. Nem ele, muito menos eu, sabia que isso podia dar ruim. Eu simplesmente não sabia que eu estava ilegal na Espanha. Eu pensei assim, tô esperando a cidadania, tá tudo certo. E como que eu fui descobrir? Justamente na hora de voltar, quando me barraram. Mas enfim, mostrei lá a certidão de casamento, o comprovante de endereço da Espanha e a atendente começou a ligar para não sei onde, falar com não sei quem, com o chefe de não sei lá o quê e por fim autorizaram o meu embarque. Ufa, que susto e que alívio. Entramos lá na área dos restaurantes, a gente comeu, esperamos e sei lá quantas horas depois deu a hora do embarque e a gente foi para uma sala que tem um raio-x. E logo depois dessa sala, tem ali o lugar onde você espera o avião. Lá no Cairo, no Egito, a gente passa por 2 raios-x. Beleza, já tinha lá despachado minhas malas e quando o cara lá da empresa aérea checou meus documentos, deu ruim. Ele disse: Não, senhora, a senhora não pode descer na Espanha. A senhora não tem autorização. Eu pensei, mas de novo isso? Bora mostrar a documentação toda de novo? O cara mandou a gente sair da fila, esperar ali do lado. Só que começou uma tensão, porque o voo ia sair dali poucos minutos e ele não resolvia a nossa situação. Esse cara chamou a polícia. Eu tentei explicar para o policial o que estava acontecendo. O policial nem olhou na minha cara. Era como se eu não estivesse ali. Ele falava direto com o Tadeu e não importa o que o Tadeu falasse, ele só mandava: embarca você e sua filha, ela fica. Então, era o policial mandando o Tadeu embarcar, o cara da empresa também, uma confusão, o avião quase saindo, aquela voz do aeroporto falando: voo para Madrid, sai em 5 minutos. Que loucura, eu falei. Vai lá, Tadeu, vai com a Maia, embarque e eu resolvo aqui. Pelo menos minha filha não ia perder a aula. Tadeu não topou, todo mundo acabou ficando. Perdemos o voo, mas essa nem era a pior parte. A gente foi levado para uma salinha. Lá tinha um cara que também foi barrado por um motivo bem nada a ver. Depois de pegar as malas de volta, nós fomos escoltados para fora do aeroporto. Não tinha conversa. Foi só um sai daqui. Eu estava muito nervosa. Tem gente que nessas horas de nervosismo, assim, de descontrole, tem gente que briga, tem gente que grita, tem gente que peita, tem gente que bate de frente com quem estiver por perto. Eu não, eu choro. Se eu tô nervosa, eu choro. Eu odeio ser assim, mas eu sou. Aí resolvemos alugar um apartamento no aplicativo e eu não tinha ideia de quanto tempo que a gente ia ficar naquele lugar. Chegamos nesse apé, era mais ou menos uma meia-noite. Nós 3, assim, super cansados, tanto fisicamente quanto mentalmente depois de passar por isso. Aí, para vocês terem noção desse apartamento, vou descrever para vocês como é que era. As camas estavam desarrumadas. Tipo, usou e jogou a coxa por cima? As toalhas eram usadas. Tinha cabelo no banheiro. Tinha louça suja na pia da cozinha. Mas o fogão... Ai, gente, eu rio de nervoso. O fogão estava podre e tinha até uma panela usada em cima. E para complicar, estava cheirando gás. Eu não tenho frescura assim de lugar para dormir. Eu durmo em qualquer lugar, mas limpo. Sendo limpo, tá tudo certo. E não era o caso ali. Vocês ficariam?
Eu não queria ficar e muito menos pagar por aquilo. Vou colocar a foto para vocês lá no grupo do Telegram, pra vocês darem uma olhada nesse apartamento. Eu não fiquei, nós voltamos pro hotel. No dia seguinte a gente foi até a Embaixada Portuguesa, só que aí é que tá. Eu não sei se vocês são assim. Quando eu tava bem, eu tava achando tudo máximo. A cidade incrível, as cores, o povo sem dente, mas era sorridente. Depois desse BO, eu passei a detestar o Egito. Lugar sujo, vou morrer nesse trânsito caótico, cada vez que batia eu xingava, não aguentava mais o povo vir vender as coisas toda hora, ninguém tinha nada a ver com meus problemas, mas eu virei um poço de mau humor. A embaixada portuguesa fica numa casinha, murada assim, com segurança na porta. A pessoa lá que atendeu a gente foi super bacana, até imprimiu a nossa certidão de casamento registrada lá em Portugal. Mas depois ela disse que não podia fazer mais nada, porque simplesmente pelo fato que eu não sou portuguesa, eu sou brasileira. Aí fomos até a Embaixada Brasileira. A Embaixada Brasileira fica num prédio que parece um shopping, meio prédio comercial, bem chique até. Não pode subir sem autorização. E na portaria interfonaram. A pessoa que atendeu me disse para ir embora e mandar um e-mail. Eu expliquei, gente, isso é uma emergência, eu preciso voltar para casa, meu trabalho, minhas coisas, a escola da minha filha, eu tenho que sair daqui. A resposta? Manda um e-mail. Beleza, mandei e-mail nenhum, nada. Para me responder dali um mês? Nisso eu já estava tarde e a gente acabou voltando pro hotel. Dá para piorar a história? Dá. O nosso visto do Egito foi cancelado. No dia que a gente tentou sair do país, a gente passou pela imigração e carimbaram cancelado. Até aí tudo bem, porque a gente estava saindo. Só que como a gente não foi, a partir daquele momento, a gente estava ilegal? Exatamente. Se a polícia parasse a gente na rua, a gente podia ser preso? Podia. Podia ser deportado? Do Egito? Podia. Ah, mas era só explicar a situação, como diz o ditado popular, até provar que focinho de porco não é tomada. Só lembrando de uma coisa aqui. Egito é um país muçulmano, o país que o policial fingiu que eu não estava falando com ele e foi conversar direto com o Tadeu. Olha a situação. Então a gente voltou pro hotel porque a gente tinha que pensar, vamos fazer o quê? Só não dava para ficar dando bobeira na rua. Eu chorava, me culpava, me chamava de burra, de idiota, de ingênua. Como assim que uma pessoa que mora tanto tempo fora não sabe o básico do básico, que é regularizar a situação de imigração antes de qualquer coisa? Pois é. Aí, para quem é ansiosa, isso é um prato cheio. Eu comecei a procurar na internet desesperadamente um caso, uma situação parecida com a minha, que tinha dado certo. E o que eu achei? Não achei nada. Nada, nem para dar, assim, uma esperança. No dia seguinte, tive a ideia de ligar para Dani Delanos. O marido dela já foi para várias vezes para o Egito, ela também. Então eu pensei, a Dani conhece aqui, tá com a cabeça fria, vai saber me orientar. Dani, fofa como sempre, me deu uma luz. Ela falou assim: Amiga, sai do Oriente Médio. Sai daí e tenta entrar na União Europeia por outro caminho. Era uma possibilidade. Enquanto isso, o Tadeu foi consultar a nossa advogada em Portugal, a que fez o nosso processo de cidadania. E aqui, gente, parece besteira, mas a gente não via muita luz. Parecia que estava tudo nublado mesmo, não conseguia nem pensar. Bom, aí a doutora Nicole, que é a nossa advogada, chegou com um cardápio. Ela deu 3 opções. Nossa, mesmo que a gente não tivesse saído do lugar, só de ver ali aquelas possibilidades, já mudou o astral assim de todo mundo. E que cardápio era esse? Primeiro, ela esculachou a gente. Ela falou assim: Olha só, vocês fizeram merda. Errada não tava, foi sincera. A gente tinha feito mesmo. Vocês fizeram merda. Não podia ter saído da Europa sem a residência, sem a cidadania, porque não me perguntaram antes. Eu tinha avisado que não podia. Aí depois da bronca veio a solução. E agora eu vejo 3 formas para vocês consertarem isso. A primeira é: sai do Oriente Médio, pega um voo para um país da Europa que não fique no espaço Schengen, e daí vocês pegam um outro voo para Madrid. Mesma ideia da Dani, beleza. Segunda opção: pega um voo direto para Lisboa e depois vocês vão de ônibus para Espanha. Essa era a opção mais barata, mas ainda assim comprar passagem de última hora era absurdo.
Essa opção, ela tinha uma vantagem. Chegando em Portugal, nós iríamos conversar com portugueses, explicar para eles, já que o Tadeu é cidadão português. Então, seria como falar com alguém de casa. Terceira opção, vai pro Brasil e espera dar o prazo de 180 dias para você voltar para a Espanha. Gente, até uma coisa que eu acho que talvez não tenha ficado claro ali no começo da história, eu saí depois do tempo aprovado para eu ficar aqui, do tempo legal de eu ficar aqui. Fazia mais de 90 dias que eu estava na Espanha, por isso essa confusão toda, tá? Gente, faz 18 anos que eu sou casada, eu nunca fiquei nem um dia longe do meu marido. Eu sei que tem gente que passa por coisa muito pior. Vi muitas famílias separadas por essa questão de imigração, mas eu nunca tinha vivido nada disso. Então, para mim, essa era a pior opção. Ir para o Brasil e ter que ficar 6 meses lá. Sem falar no preço também. Imagina, Egito-Brasil, de última hora. Nós optamos pela opção número 2. Vamos tentar comprar um voo direto para Portugal, passar o cartão de crédito e deixa sofrer depois. Tem que organizar os sofrimentos, né, em fila. Não dava para abraçar todos os problemas, tinha que ser um de cada vez. A doutora Nicole falou assim: se for tentar ir direto para Portugal, pega uma empresa aérea portuguesa. Beleza, não dava para comprar online, porque eu queria que eles vissem o meu passaporte. Eu queria que eles olhassem lá o carimbo antes de eu pegar a passagem. Eu queria saber se eu ia poder embarcar, ou se iam me embarrar de novo. Então tinha que ser presencial. Só que não tinha nenhuma empresa portuguesa com sede no Cairo. A saída foi comprar passagem com uma empresa egípcia, a única que fazia esse voo direto. Mas como comprar presencial? A gente estava sem visto do Egito, lembra? Como que sai na rua? Sai correndo risco. Fazer o quê? Daí a gente foi até o aeroporto, a gente mostrou lá os 3 passaportes, a gente não falou nada. A mulher emitiu as passagens, a gente ficou quieto. E só perguntamos, tá tudo bem? Sim, tem algum problema? Ela disse, não. Estranho, né? Por que para outra empresa eu não podia embarcar e agora, 5 dias depois, estava tudo certo? Eu voltei pro hotel com uma pulguinha atrás da orelha. Eles vão te barrar no check-in de novo. Certeza, vai preparada. Sabe aquela vozinha do diabinho, do anjinho? Que fica aqui martelando a paciência, que fazendo a gente explodir de ansiedade quando tem que tomar uma decisão? Pois é, o anjinho sumiu. Ficou só o capetinha mesmo. Nem pra ir pro inferno. Ficou ali, me deixando louca. Aí chegou o dia do embarque. Bota a roupa tudo de novo nas malas, despede do povo do hotel, já tava até amiga deles. E bora pro check-in, ver se dá errado. Passou o passaporte do Tadeu, da Maia e o meu. Passou. Eita, ninguém falou nada. Aí o capetinha voltou. Agora vão te barrar ali no raio-x. Polícia vai lá te buscar, igualzinho da outra vez. Vai ser enxotada do aeroporto, vai ser enxotada de novo. Ele não dava paz. Fomos pra fila, de novo. Aí, gente, para tudo, porque esse momento é de arrepiar até o pelinho do que vocês quiserem. Bom, vou explicar. A avó do Tadeu faleceu 1 mês antes da gente viajar. Quando ela morreu, a gente fez um vídeo dela com as imagens do aniversário dela de 95 anos para a família guardar de recordação. E nesse vídeo a gente colocou uma música que ela amava. Essa música é aquela assim... Sempre que te pregunto que quando, como e donde, tu sempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Viu que eu sou boa cantora, né? Eu vou ver. Beleza, essa música. Aí volta aqui pro aeroporto. A gente na fila, esperando para passar no raio-x. Tinha um rádio, tipo o som ambiente, que só tocava música dos filmes Guarda-Costa e Titanic. Isso no outro dia também, no primeiro dia que a gente tentou embarcar. Eu tava muito nervosa já com essas músicas, porque ficava ali, o tempo inteiro terminava uma, eu começava a outra e ficava me torturando. Não trocava, elas eram o tempo inteiro. Só que aí é que tá. Quando a gente tava nessa fila, a Maia falou assim, eu vou rezar pra Bisa, pra dar tudo certo. Maia não é uma criança que fala de religião, de oração e nem de pedir nada pra Deus. Mas naquele momento ela resolveu, sozinha, espontânea vontade ali, eu vou rezar pra Bisa. E o que aconteceu? Ué, fico até emocionada. Tocou a música Quizás. Não é de arrepiar? E detalhe, a música não tocou inteira. Ela tocou, sei lá, uns 40 segundos e foi interrompida por anúncio de voos. Pula lá.
Até hoje eu fico impressionada com isso. Aí a fila andou. Eu entreguei meu passaporte no raio-x. Não me perguntaram absolutamente nada. Depois dali a gente foi para uma sala de espera e aí a ansiedade explodiu. O diabinho voltou. Vão vir te buscar aqui, vão te pegar no avião, vão te tirar antes de decolar. Nada. Não aconteceu nada e o avião decolou. Tchau, Egito. Já dava para comemorar? É assim que acaba essa história? Não, porque eu ia passar pela imigração em Lisboa. Quero dizer, eu tinha conseguido sair do Egito, mas eu estava longe de entrar na Europa. Chegando em Portugal, nós fomos para a fila de cidadão europeu. Tadeu foi na frente, eu fiquei abraçada com a Maia atrás. O oficial viu os passaportes do Tadeu e da Maia, ok. Quando pegou o meu, ele perguntou, para onde vocês vão? Tadeu mostrou que a gente morava na Espanha, o comprovante de endereço, e mostrou a certidão de casamento. O homem falou, ela já passou do prazo, melhor ela resolver a residência dela, antes que dê problema. Bem-vindos. Eu queria sair dali gritando naquele aeroporto. Só quando a gente perde a que a gente dá valor, será que tem que ser assim? Nós seguimos a orientação da doutora Nicole, pegamos um ônibus até Madrid, depois um trem até Valência e, por fim, chegamos em casa. Eu lembro da gente carregando as malas assim, na rua vazia, sem movimento, sem buzina, chegando em casa. E eu agradeci. Vou até comentar aqui que a doutora Nicole, a nossa parceira aqui no podcast, se precisar resolver a situação de nacionalidade, fala com ela, porque vocês viram aí. Ela foi como uma mãe pra gente. Puxou a orelha, puxou, estava certa, jogou a real e depois ajudou a resolver. O link para entrar em contato com ela está na descrição desse vídeo. Um detalhe, quando a gente chegou na Espanha, eu recebi o vídeo de uma ouvinte aqui do podcast. E esse vídeo era uma mulher contando uma história muito parecida com a minha. Ela falava em tráfico humano. Porque no caso dela, a polícia mandou o namorado ir embora, pegar o avião e ela não podia. O mesmo que aconteceu comigo. Os dois caras da empresa pressionaram eles para esse namorado embarcar logo e deixar a mulher lá. Exatamente como aconteceu comigo. Ela denunciava essa empresa de aviação por participação numa rede de tráfico humano. Porque quando a mulher fica sozinha no aeroporto, de acordo com essa garota do vídeo, as mulheres somem, ou acontece de muitas mulheres sumirem. Olha, a história é de verdade parecida com a minha, só que ela estava no Catar e eu no Egito. E as empresas aéreas não eram as mesmas. Eu, sinceramente, acho isso muito fantasioso. Eu não acho que seja verdade essa coisa de sumidor em aeroporto. Eu posso estar errada, mas eu não acredito. Mas também não pago para ver. Mas que foi estranho, foi. Porque assim, eu entendi que eu estava ilegal aqui na Europa e que eu não podia entrar. Mas por que ser barrada lá no Egito? Isso é o que sempre soa estranho para nós. Eu estava esperando que talvez entrando na Europa pudesse ter algum problema, eles me barrarem e me deportarem a partir dali. Mas no Egito? Bom, e tem outra coisa também. A empresa não aceitou me levar. E aí, depois de 5 dias, a outra empresa aceita e dá tudo certo? Mudou a lei em menos de uma semana? As regras? Muito estranho. Muito estranho. O Tadeu achando que se eu fosse no cemitério ia estragar a viagem. Mal sabia ele. 2 coisas que eu aprendi aqui. Primeiro, viajar para um país muçulmano, eu vou. Mas junto com o Tadeu, eu não sei o que aconteceria se eu estivesse lá sozinha e nem quero saber. Por isso, se vai para um país muçulmano e não quer passar raiva, não vá sozinha. Como vocês viram, mulher não tem voz. Segunda coisa, ser mais responsável com essa coisa de documentação. Não quer morar fora do país? Então aprende que tem que enfrentar essas questões burocráticas e pronto. Não dá para fugir. Isso é para mim mesma que eu falo, viu, gente? Aí você me pergunta, e aí? Bora pro Egito? Eu respondo, bora. Tem muita coisa que eu não conhecia, apesar da raiva que eu senti depois. O Egito é um lugar incrível, incrível. Eu voltaria 1000 vezes. Sozinha não, com meu marido. E aí? Depois dessa, vocês querem conhecer o Egito? Me conta aí. Eu vou colocar fotos e vídeos no nosso grupo do Telegram para vocês verem. Essa foi a minha história. Na semana que vem, escuta isso. A mulher ficou com a periquita à mostra trancada do lado de fora de casa.
num bairro que os vizinhos faltam colocar binóculo para tomar conta da vida dos outros. Vai dar ruim. Eu conto na próxima quinta-feira. Até lá! Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.